Daqui fora. Aleluia. Bem, e voltamos. Voltamos já dentro da hora 17, estamos cada vez mais perto de concluir esta segunda edição da semana do seu programa da tarde. Você aqui tem momentos de diversão, tem momentos de muito boa música, brincadeiras, mas também tem momentos para aprender, refletir, tirar grandes lições com alguns dos nossos temas. E principalmente com a contribuição, a rica contribuição que vem da parte de alguns dos nossos convidados. É o que vai agora acontecer no momento de Língua Afiada, na rubrica Língua Afiada, assim é que está certo, onde nós iremos falar sobre o que é ser pastor. Queremos compreender este ofício, esta vocação ou chamado, não é? Temos aqui dois pastores de quem gostamos muito, e a eles devemos dar a devida honra como homens de Deus. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Boa tarde, bem-vindos uma vez mais, pastor Sadraque e também pastor José Kundi. Obrigado, Igor. Estejam à vontade, pastor José Kundi, estás à vontade. Já sabes como é que é. Se quiseres que eu comece de forma à vontade. Estão à vontade não mesmo. pague a Zuleika. Estão à vontade. Muito obrigado a todos os telespectadores da TV Zimbo. Para mim é um grande prazer voltar aqui a esta tribuna que se faz púlpito hoje para nós falarmos de algo extremamente importante para a edificação do país e para as nossas próprias vidas. Ok. Bem, vamos então começar com, antes mesmo de falarmos se é vocação ou profissão, o que é ser pastor? Quais são as características de um pastor, de um bom pastor? Eu começaria aí olhando um pouquinho para a etimologia da própria palavra, né? Que tem a ver com apacentar, cuidar. O pastor é alguém que cuida, não cuida de animais, no sentido do termo que estamos aqui a usar, mas cuida da vida das pessoas. Exato. Fundamentalmente da sua alma, do seu espírito, do seu bem-estar numa plenitude, sendo que o foco do pastor é a salvação das almas, é o amor pelas almas, a vontade de vê-las aos pés de Jesus. Portanto, um pastor é alguém que foi chamado, vocacionado, e tenho aqui alguém ao meu lado, a quem muito respeito, alguém que... O Sadraque nasceu pastor, na verdade. Eu lhe conheço há mais de 18 anos, mais ou menos, e só me lembro dele pregar, só me lembro dele falar de Jesus, salvar pessoas e pregar, ou seja, e ensinar. Então, o pastor é uma pessoa nessa vocação muito direcionada, não que não possa fazer outras coisas, né? Pode ter outras habilidades, mas o pastorado, para mim, é uma vocação. E vocação vem do termo vocare, em latim, que quer dizer exatamente chamado. Portanto, o Sadraque é chamado e ele pode falar um pouco mais sobre isso. Efésios 4:11 diz claramente que este é um chamado de Deus, é um dom. A Bíblia diz que ninguém subiu senão aquele que desceu, e ele deu dons aos homens, né? Uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, se é uma dádiva do céu, se é uma dádiva que vem de Deus, do próprio Cristo, então não pode ser, né, de vínculo empregatício, de qualquer interesse meramente humano. É um chamado de Deus, é uma vocação, é o Senhor que dá, né? É algo divino. E certamente quando nós somos chamados não há negação, né, que chega. Quando o Senhor chama alguém, esse chamado é um incômodo, né? Ainda que depois de negado uma vez, duas, três vezes, o Senhor continua a chamar até que essa pessoa responda ao chamado. Só tem paz o chamado que aceita o chamado. Ok. Partindo desta visão, desta perspectiva, não basta querer para ser. Por mais que se queira, nem todo mundo pode ser pastor. Inclusive, o querer é uma operação de Deus. A Bíblia diz que Ele opera em nós o querer e o efetuar. Ok. Quando este querer é motivado pelo chamado e não por qualquer interesse. E não por conveniências nossas. Okay. Ou entrar para o ministério por interesses contrários ao que Deus, né, definiu. Eu costumo dizer, pastor Sadraque, motivações. Motivações, não é? Lá está, há pessoas que fazem a coisa certa com a motivação errada, não é? E há pessoas que fazem a coisa certa com a motivação certa.
estes são vocês os dois. que eu acredito. Então, por que é que eu faço esta pergunta? Porque eu penso que se tem estado, de alguma forma, a beliscar, a manchar, a ofender aquilo que é o vosso chamado. Não é? Nós precisamos, o vasto público precisa de entender, mas quem é que é pastor, quem é que pode, quem é que está habilitado a fazê-lo, falar para as pessoas, orientar pessoas, levar a palavra de Deus, porque hoje em dia parece que qualquer um parece que qualquer pessoa, o que nós vamos vendo daí, não é, e muito nas redes sociais, onde vocês também estão, quer dizer, é meio que uma banalização daquilo que é o vosso chamado. O que é que vocês têm a dizer sobre isto, pastor José? Portanto, José, tu és efetivamente um pastor. Eu sou chamado por Deus. Eu não sei se estou aqui a cometer algum... Não, eu vou lhe ajudar. Faz-me perceber. Vou lhe ajudar a perceber. Em determinadas denominações, portanto, confissões religiosas, o ser pastor é um processo gradual. Sim. Você começa como diácono, depois vai a evangelista, depois chega a pastor. Depois ascendes a pastor. Exatamente, o título, né? Mas para Deus, tu és ou não és. Portanto, Deus não vai te fazendo ser no sentido da essência do que Ele tem para ti. Tu já ascendeste a Você não pastor? vai. Em termos de título, não, mas em termos de funcionalidade, sim. Ok. Em termos Talvez de o que título, não. nós falamos muito dele, ele é consagrado evangelista, Assembleia de Deus, mas ele pastoreia uma congregação no Zango, né? Ok. É pastor em exercício. Pastor e evangelista. Sim, ele é o evangelista, né? Pastor, um pastor é evangelista, né? Então é isso. Ok. O pastor ajudou a Bom, Explicar aqui. exatamente. sobre a pergunta que fiz sobre a banalização, sobre muito que se fala relacionado ao vosso trabalho, o que é que vocês têm a dizer? Até mesmo em defesa daquilo que vocês fazem em bom nome de Deus. Sobre essa questão que tu me colocas, por quê? Porque eu acho que quando nós estamos no lugar errado, em algum momento a gente percebe. Porque se a Bíblia diz que Jesus nunca deu banho a ninguém, por que o meu pastor quer me dar banho? Se Jesus nunca cobrou para alguém, para orar por alguém, para fazer um milagre, por que eu estou a pagar? E começas a ver, Jesus não fez, os apóstolos não fizeram. Tu achas que É o José, senso que comum e nem precisa fazer. as pessoas todas conseguem chegar a este estado de consciência? Claramente. Independentemente do seu nível de orientação, achas que todo mundo chega a este estado de consciência? Claramente. E vou dizer o porquê. Nós somos frutos e somos filhos de Deus, criaturas ainda, depois filhos quando aceitamos a Jesus. Mas mesmo as criaturas, elas têm um senso do certo e do errado. O senso comum, sem conhecer tanto de espiritualidade. Em algum momento, eu já estive numa certa igreja, onde o pastor disse assim, olha, eu trago hoje a unção do Elias. Meu irmão estava doente nessa época, e quem quiser, traga $5.000. Ele pregou sobre o Elias. O Elias era terrível, o profeta Elias. Sim. E eu precisava daquela unção por causa da doença do meu irmão. Fogo dos céus Exatamente. E caiu. O cara que fechou o céu para não chover, depois orou para chover outra vez. E eu disse, agora não tenho $5.000. E ele diz que tem unção do Elias. Fui lá ler na Bíblia onde é que o Eliseu pagou para ter a unção dobrada de Elias. E não encontrei dinheiro lá. Nunca mais meti os meus pés naquela igreja. Qualquer um pode fazer esse exercício. Você não pode me dar banho e depois não consegue me mostrar onde é que Jesus deu banho. E onde é que aos seus fica discípulos. o desespero? Porque o desespero... Vou deixar já o desespero com o Sadraque. Sim, a falta de conhecimento faz com que muita gente aceite qualquer coisa e que passe a ver como normal, porque é a prática da igreja. Por exemplo, as pessoas reclamam muito do dízimo, apesar de ser bíblico. Mas das outras coisas, as pessoas conhecem, sabem? Acreditamos claramente que seja isso, né? Existe uma motivação errada para algumas pessoas entrarem no ministério. Há quem entrou no ministério por bajulação, outros entraram por negociação, né? por interesses certamente morais e aproveitando-se também digamos, do analfabetismo do povo a que se serve. Eu acredito que muitos dos que têm sucesso com a falsidade em África não teriam na Europa, por exemplo.
Então tem povo essa... mais culto. Sim, é um povo mais culto, reflete mais, analisa mais, julga mais. Ok? A questão do desespero não isenta a pessoa da culpa, por exemplo. Porque Deus vem falando, né? Fala primeiro por esse senso moral estabelecido na mente humana sobre o certo e o errado. A própria natureza anuncia a glória de Deus, o homem se torna indesculpável, como em Romanos capítulo 1. Todo mundo é indesculpável porque nós temos acesso às informações de Deus, quer seja na mente, na moralidade, quer seja na criação, ok? E nas escrituras e certamente na encarnação. Jesus Cristo está ali, exposto à Bíblia, vai sendo ofertado, inclusive. O livro mais vendido do mundo. Mais vendido, tem novos testamentos a serem oferecidos. O que se percebe, uma grande culpa recai sobre os ministros, né? Eles que velam pelas almas, aqueles que se assumem como pastores, já que também pastor aqui é um termo genérico para evangelista, apóstolo, profeta, até padres, né? Quando estamos a falar de pastor, inclui todos. Certamente vai recair um peso muito grande sobre aqueles que se assumem como pastor, né? É algo pesado, episcopado. Mas isso não isenta as pessoas de também serem julgadas. Quando Jesus entrou no templo, ele expulsou não só os que vendiam, mas também os que compravam. Então nós não temos apenas pastores a venderem milagres, nós temos ovelhas a comprar. Pessoas a comprar. Eu vou insistir aqui numa pergunta que fiz ao pastor José Cundi. Sim. Acredita que cedo ou tarde toda a gente ou todas as ovelhas acabam por alcançar este estado de consciência de que este pastor é um falso pastor, esta igreja não é o lugar certo para se estar? Certamente. Acredita que sim? Primeiro porque partindo desse pressuposto, eu posso crer que então eu estou a ser muita gente enganada por opção. Não estão a ser enganados, porque eles estão conscientes de que não é aquilo que Deus quer para eles. Deixa eu só pegar um exemplo. Será Nós temos na igreja pessoas que já tiveram acesso à mensagem do Evangelho, a clara mensagem do Evangelho, e simplesmente não aceitaram, porque primeiro, a graça parece ser simples demais, né? Ela é simples demais que parece difícil. É só crer e verás a glória de Deus. Não, eu quero alguma coisa, eu quero que me vendam um pó, uma fita, até porque a nossa cultura, a matriz africana, também preparou as pessoas para esse ritualismo do qual Cristo já nos libertou. Então as pessoas não querem, inclusive no tempo de Jesus, quando os apóstolos pregavam, Paulo pregava, havia ainda ex-judeus que começaram a ter acesso à mensagem dos judaizantes, tipo pessoas que ainda estavam a levar o povo para os ritos da lei. As pessoas querem ser participantes de alguma coisa, querem participar ou com dinheiro, ou com finança, ou com banho, ou com pó, ou com... Então, os falsos percebendo elas querem isso... sentir, na verdade. Sim. Os falsos percebendo isso, percebendo que as pessoas não estão aí pelo saber, mas pelo sentir, eles exploram o sentir. O que sentir não é sistematizado, você não sistematiza o sentir, é o saber. Okay? E a fé não é muito sobre o sentir, é sobre o que conhecemos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a fé do indouto, ou a suposta fé do indouto, é do sentir, é sentimento. Então, promove eventos, promove-se estratégias para que essa pessoa compre o milagre. Então, vamos lá, tem pessoas ali hoje, o que dá certo? 7 passos para isso, e 7 propósitos para aquilo. Então, as pessoas vão para esse movimento, mas elas passam nesse processo, muitas igrejas que te apresentaram a palavra simples, e muitas dessas pessoas cresceram nas igrejas bíblicas, doutrinárias, mas nós estamos hoje numa sociedade do imediatismo, as pessoas querem as coisas já. Do fast food, né? Eu não quero um feijão que demora a ferver e depois... Sim. Não, eu quero pronto a comer, agora, eu quero pronto a comer. Um cachorro, pronto a comer, pediu, agora né? recebeu e está... Nós somos consumidores, não queremos nada de produção, nós não queremos crescer. E o pastor faz o quê? O pastor alimenta a ovelha. Ok? O pastor não está aí para mimar a ovelha, ele está aí para alimentar. Leva para as águas tranquilas, para os pastos verdejantes, tem um tempo com ela, doutrina, prepara, amadurece essa ovelha. A pessoa não quer maturidade. Então nós queremos terceirização da fé. Que o pastor ore por mim, busque por mim, suba ao monte por mim, me traga o milagre pronto e me dê que eu pague. E me diz o que o Espírito Santo está a dizer. As pessoas também têm muito isso de querer profecias e não ali, conhecer então, a palavra. Bem, então, também é um facto, também, pastor Sadraque e pastor José, que as pessoas elas não alcançam, não atingem o mesmo estado de consciência ao mesmo tempo. Certo. Há umas que atingem 4, 5 anos, 1 ano, há outras que em 30, 40 anos. E nisso Deus é misericordioso. Até alcançarem 30, 40 anos, ela já deu, não sei, já deu a casa, o carro e tudo o que tinha. Eu vou querer que vocês aprofundem mais sobre isso, acrescentando aqui a pergunta: ser pastor é ou não uma profissão?
Eu vou querer que vocês me respondam isso depois, na próxima parte. E também vou adicionar a água abençoada que vendem a 10 mil, a 11 mil. Aprofundar, né? E as roupas, traz a tua roupa, fotografia para bem. Vou querer que vocês me expliquem isso. O intervalo é curto, um até já. Voltamos para mais uma parte do nosso programa e deixou o Igor uma pergunta no ar se ser pastor pode ser considerado uma profissão. E acrescentaste mais alguma coisa, não foi? Sim, mas vamos começar por aí. É ou não uma profissão? Uma profissão remunerável, tudo. Eu sou profissional de jornalismo. E um profissional é alguém dotado de técnicas, portanto, tendo aprendido elas na universidade ou não, mas é habilidoso para exercer o que faz, com esse conhecimento fruto da academia ou de uma formação técnica ou profissional. Portanto, o tempo também pode tornar profissional. Embora na Idade Média, portanto, haviam profissões reconhecidas e outras não. É o caso da medicina, do direito e da teologia, que eram reconhecidas muito antes das outras. Então, um profissional diferente de um pastor é alguém, no caso do José Kunde, enquanto profissional, jornalista. Eu faço jornalismo porque gosto, mas também porque quero ganhar dinheiro com isso. Ok? Há aí uma motivação que é... Eu não ensino... É monetária, sim, não é? Sim. É monetária. Tu sabes que... Eu estava no canal 1 da TPA, passa publicidade, fui para o canal 2 porque me aumentaram o salário. Ganhas quanto aí no canal 1? Ganho X. Vais ganhar o dobro aqui no canal 2. Não há paixões, meu. Eu sou profissional. Aliás, se a Zimbo me quiser agora, só me pagar, dizer que... Isso é profissional. Tá bom. Isto é e o pastor? O pastor não. O pastor não. O pastor vai onde Deus lhe quer. Se vai ganhar menos ou não. A principal... Se a igreja está na cidade ou está no mato, se é à beira da estrada ou no interior, lá no Zango, como eu estou, por exemplo, é um lugar onde Deus te coloca e Ele te explica o porquê que tu estás lá. Não tem muito essa questão do lucro financeiro. Não é movido por dinheiro. O Messi está nos Estados Unidos da América a jogar, achas que é porque ele ama a América? Não, vê o contrato. Ele é profissional. Os mesmos princípios não se aplicam rigorosamente a um pastor. Pastor Sadraque. Então não é uma profissão. Como disse, antes, pelo contrário, o pastor pode perder muito nesse caminho. Isso e podes falar das tuas perdas também. Isso não significa que o pastor morra de fome. Deus lhe sustenta. Ele, sendo pastor de muitas ovelhas, Paulo diz assim que não é como nós vos servimos as coisas espirituais, não é muito que vocês nos sirvam as materiais, né? E que não se pode fechar a boca do boi que debulha, né? Que ele pode ter seu sustento neste trabalho, sem necessariamente isso ser, né, um contrato de emprego, ok? É o necessário para ele se manter a servir essas ovelhas, ok? Mas não é nada que tenha a ver com um meio para se enriquecer, um meio para grandezas. Mas ele pode ou não ser rico. Estamos a falar com o dinheiro da igreja mesmo. Essa coisa de ser rico... Espera aí, primeiro façam-nos perceber. O pastor vive da igreja, certo? Sim. Vive da igreja. Sim, ele é sustentado há uma remuneração, um salário que é atribuído todos os meses ao pastor? Depende. Existem denominações que sim, outras que não. Outras que não. Né? Há quem tenha, primeiro é voluntário, primeiro é o chamado de Deus e entra a questão do voluntariado. Agora, existem igrejas mais organizadas que as outras, né, que sustentam seus pastores. A administração varia um pouco, né? E a Bíblia fala sobre isto? Fala. O trabalho da administração da igreja é também uma questão de organização. Mas, por exemplo, a igreja é minha, sim. Eu abri... Eu é que faço... Ninguém tem igreja sua. A igreja não pode ser sua, tem que ser de Jesus Cristo. Sim, mas fisicamente, a igreja é de Jesus Cristo, mas eu... Sim, eu sou líder, no caso. Exatamente, eu sou a líder, eu abri... Deixa eu dar exemplo, então, meu, né? Não, mas a pergunta da Zuleika, ela é muito bem feita porque há pastores que têm literalmente este posicionamento. A igreja é minha, eu sou líder e eu é que administro. E vocês sabem disso, desculpa. Infelizmente. Eu comecei a igreja, né, embora da denominação Assembleia de Deus, mas eu comecei a igreja do zero, a congregação, né, que é da Assembleia de Deus. Eu comecei aí com minha família, minha esposa entrou no jogo, vamos lá, começar, e isso desgastou-nos. José Kunde acompanhou. Dinheiro próprio, pessoal, para arrendar o espaço e vai. E nos primeiros 3 anos, eu custeei com minhas finanças, até que a igreja tivesse os pés para andar
E agora a igreja se sustenta por si e eu abri mão de qualquer pagamento. Não recebo salário nenhum da igreja. Né? Não recebo pagamento, não quero receber. Está-se bem claro que eu não quero receber e a igreja não é minha. Quando terminar o meu trabalho ali, que o Senhor me mande para um outro lugar e eu estou pronto para isso. Primeiro, porque eu também conheço as tentações do chamado, as tentações do ministério. Mas deixa claro que tu é que não queres, não que Deus não queira. Sim, porque a Bíblia te ordena a receber. Aí vai, o que Paulo diz. Gálatas 6,6, né? Tá bom. Aqueles que, portanto, aprendem da palavra devem ser participantes com todos os seus bens, aqueles que os instruem. Ele abdicou do direito dele. Ele deve receber, ele não quer. Só ouvir um bocado. O Paulo diz a mesma coisa, né? Eu abri mão desse direito para não vos ser pesado. Né? Decidi abrir mão do direito para não ser pesado. É um direito, mas eu abri mão do direito para não ser E das grandes ofertas? É verdade que muitos pastores recebem grandes ofertas. Casas, carros, Estou a falar de enriquecer mesmo. valores avultados e sobre isto. Até que ponto é que um pastor deve aceitar ou recusar uma oferta? Mas a clareza, a oferta é para o pastor ou para a igreja? Há pessoas que dão diretamente ao pastor. Há pessoas que dão para a igreja e há pessoas que dão ao pastor. Pastor, eu quero oferecer este carro. Eu penso Quero que isso oferecer agora é nesta pessoal. casa. Isso é bem pessoal. Se alguém dá uma oferta ao pastor, é pessoal, né? A pessoa precisa saber qual é a motivação para essa oferta. Eliseu, por exemplo, negou de um general Naamã, porque sabia que a motivação era pagar pelo milagre. Sim. Ok? E o rapaz foi lá receber e pegou lepra. O pastor precisa saber qual é a motivação. Porque às vezes recebemos de pessoas que não vêm com a motivação certa. Eles não vêm nem sequer para honrar o pastor, é muitas vezes para comprar, para bajular. E alguns pastores acabam Para se tornando corromper, presa, não é? se tornam presa dessas ovelhas. E alguns até são corruptos, são homens da droga e o pastor conhece. Quando a motivação é boa, tu deves receber, o pastor deve ou não receber? Penso que normalmente. Eu preciso que vocês me respondam de forma muito objetiva. Sim. É ou não pecado, é ou não permitido um pastor ser rico? Uma pessoa bem-sucedida, Estamos a falar do dinheiro da igreja. Dinheiro. É dinheiro da igreja. Tem duas questões em uma. Se é ou não normal, se é permitido um pastor ser rico. A Bíblia está cheia de homens de Deus que eram ricos. Já ouviu falar de Salomão? Eu sei disso. Já ouviu falar? Até hoje, eu creio que o mundo não tem um homem rico como Salomão. Podíamos falar do seu pai Davi. Podíamos falar de Abraão, servo de Deus, profeta de Deus. Riquíssimo, era muito rico. E não há problema nenhum em ser rico. Um pastor não é um problema um pastor ser rico. A questão é, como é que ele ficou rico? Esse é o ponto. Através da igreja, tá ou não? O ministério cresceu, está grande. Vamos chegar lá. Milhares e milhares de ovelhas. Por exemplo, quem trabalha para uma multinacional não tem um salário de quem trabalha para uma cantina. Sim. A dimensão da igreja justifica o que você tem. Porque também uma igreja muito bem administrada... José, falou aqui dependendo dos meios. O meio é a igreja. Ficou rico, porque a igreja, o ministério cresceu muito, tem 50 mil pessoas, 100 mil pessoas de dízimo, de ofertas, só num dia são milhares e milhares de kwanzas. Simples de perceber. É ou não aceitável que o pastor se torne rico e que as pessoas saibam que ele é rico? Sim, é aceitável e nós temos que tirar esse estigma de que nós não podemos ser ricos. Temos que tirar definitivamente. Nós podemos, como o Messi pode ser rico, como qualquer pessoa pode ser. Como qualquer pessoa pode ser rico. A questão é os meios pelos quais te tornaste rico. Se eu for seu pastor, imaginemos, tu és rico. Tu próprio, deixa-me falar. Tu próprio não vais aceitar o teu pastor andar com Toyota Corolla. Quando tu podes lhe dar um José, Lexus. é ou não? Eu tenho de interrompê-lo por causa do tempo. José, é importante ou não que as pessoas conheçam o meio pelos quais o pastor tornou-se rico? Muita transparência. Porque muita gente não sabe. Porque muita gente não sabe. Muita gente não sabe o que é que o pastor tem, quanto é que ele tem na conta, os carros, as casas. Eu posso dar um exemplo. O Sadraque agora tem um carro de uma pessoa que... Sim, bem posicionado. Sim. Não é um exemplo. É verdade, ele tem um carro de rico. Eu já tive carro de rico. Tive carro de rico. Mercedes, conheço aquele o G63. Eu já tive. Já tive Range Rover. E todo mundo sabe que me ofereceram. Sim. É normal. O que não é normal é a sociedade querer associar-nos aos pobres. Eu não concordo com isso. Um pastor não é
um pobre, alguém que todo mundo na igreja Não é um pode vestir pedinte. bem. Não, todo mundo na igreja pode vestir bem, todo mundo pode ter um carro bom. Menos Se o o pastor pastor. tiver Mas uma nós temos casa um problema boa... no Vamos ouvir país. o Sadraque, vamos ouvir o Sadraque. Não. Vamos ouvir o Sadraque, José. Nós temos- que nós nós temos- sejamos Vamos só ouvir o Sadraque, Nós José. temos no país um problema de transparência. Não se sabe a origem dos dinheiros, dos governantes, dos pastores, sim. dos jornalistas. São maus Não se sabe. prestadores de conta. Não, Nós somos maus. é o meu dinheiro, Eu não vem sei. mesmo do trabalho. É do trabalho e das Daqui da parcerias. Zimbo, então. Sim, Da Zimbo. do trabalho e Tá das bom. parcerias. Eu Onde é posso que eu dizer posso- onde é que eu que eu posso sou, ir? em muitos aspectos, um Ele homem sabe, olha essa honesto. Tá bom, Igor, onde é que eu posso ir e investigar tudo e saber, olha, esse carro do Igor veio daqui? Nós não temos no país isso, Ok. não temos um portal de transparência. Ok? Na igreja já pedi na administração, me criem um portal de transparência. Se me der uma esferográfica, vou dizer essa esferográfica é do sítio X, Ok. porque amanhã poderemos ter problemas. Ok. Se a igreja crescer, as pessoas vão questionar, eu quero ter um portal num site onde as pessoas podem ir lá, olha, essa lapiseira é do dia X, ganhou do sítio X e tal, a origem é essa. Se nós fizermos isso, a igreja vai ser aquilo que se diz que é, né? Que é a reserva moral da sociedade. Vocês Não fazem tem- isso, pastor Sadraque e pastor? Na minha pequena O congregação meu carro, agora faço. todo mundo sabe como oferecer. Vocês fazem isso? Sim, o Fizeste carro que eu questão fiz. de dizer Sim, eu para que as digo, eu pessoas testemunhei, soubessem. né? Agora Sim. acabei por dizer outra vez. Tu não podes me ver com um carro, eu sou teu pastor. A nossa igreja, por exemplo, é muito humilde. Diferente da igreja do pastor Sadraque. O que é que quer dizer uma igreja muito humilde? É muito simples, queres Nós dizer? consideramos... tu sabes o que é quando dizer muito humilde? Estás a entender? É simples. Sim, é Não, mas simples. temos que falar Igor, numa só linguagem para- mais popular para o só para ter uma entendimento. ideia da questão de oferta. Eu ia à igreja de Mercedes, um carro que custa mais de... Sim, E os sim, crentes sim. lá. Eles vão querer saber se nós nessa igreja, como é que ele tem isso? Sim. Não, esse carro aqui, alguém me ofereceu. E essa transparência que o Sadraque está aqui a fazer alusão, eu concordo plenamente. Sendo É que importante nós eu também falar não sobre podemos isso. andar Só a um segundo, esconder. quando vamos ouvir o só Sadraque. Sadraque. Vamos ouvir. Há uns 5 anos atrás, chegou uma irmã e ofereceu-nos um carro. Eu perguntei a ela, tens quantos carros? Disse, só esse, pastor. Os teus filhos? Meus filhos, o meu marido também tem um carro da empresa, pode levar. Disse, não, eu não vou aceitar. A não ser que teu esposo venha e concorde contigo sobre o carro que você está dando. Não, a igreja precisa fazer obra, está aqui o carro. Eu disse, eu não vou aceitar. Eu disse, tá bom. Ela insistiu muito, disse, eu vou receber o carro, mas vou te dar emprestado para você levar os filhos à escola até o dia que nós precisamos. Ah, pastor, assim não, toma o carro e tal, deu os documentos. Eu peguei o carro, mandei comprar, o rapaz está aí, a quem eu pedi para comprar, um saco e guardei o carro por 3 meses até o marido aparecer. E o marido apareceu. O marido apareceu. Atrás do carro. Atrás do carro, minha esposa, eu estava à espera do senhor, está aqui o carro, entreguei as chaves, os documentos, e o marido se converteu. Não era cristão na altura. Porque para Sério? nós, ok, não é sobre ofertas, é sobre a salvação das almas. Para mim, Jesus não aceitaria dar água na mulher samaritana sem que ela chamasse seu marido, porque nosso ensino é que eles são um. Então a igreja não está atrás dos bens das pessoas, a igreja está atrás do bem da pessoa. E o bem da pessoa é a salvação dela. É que a vida seja salva, seja edificada. Não são os bens. Porque tudo isso são passageiros. É Satanás que prometeu tudo isso a Jesus. Jesus veio buscar todos esses porque o seu fim é comprar pessoas para Deus e edificá-las para o dia, certamente, da glorificação. Ficou uma pergunta no ar que nós conversamos, nós falamos durante o intervalo, que é sobre... Claro que o pastor é humano e disse muito bem o Igor durante o intervalo, Sim, mas até que interessante. ponto o pastor pode falhar? Até que ponto É aceitável o pecado de um Exato. pastor? Porque vemos de tudo um pouco. A questão do pecado, vamos lá. O pastor não tem apenas o código diante do erro, né? Mas também o acerto. O homem de Deus, ele tem, certamente, como homem, debilidades que lhe levam a É falhar. falho, mas ele tem é a da natureza orientação dele. Ok. de se acertar. O grande problema é que começa a manchar o nome de muitos dos colegas, ou se são colegas mesmo, né? Ou de alguns profissionais, é que insistem no erro, né? Fazem daquilo uma vida normal, não se arrependem. E hoje agora, como existe agora a igreja profissionalizada, igreja pessoalizada, essa pessoa não presta conta a ninguém lhe disciplina, ninguém lhe corrige, porque a igreja é dele, ele começou. Na igreja em que eu sou líder, se surge um escândalo, eu já estou fora, rápido. O vice já assume, já toma. E é bom que eu esteja no meio onde eu tenho autoridade, a quem eu preste contas, para me corrigir antes de esse erro causar escândalos, né? Então, eu acho que todo pastor
precisa ter pastor. Ele precisa ter quem lhe repreenda, quem lhe corrija, quem lhe alerte, Sim. quem lhe oriente, para que então seus erros E ou infelizmente muitos não têm, infelizmente muitos não prestam contas. Certo. Os seus ministérios crescem muito com o dinheiro de todas as ovelhas, mas depois têm os ministérios como se fossem deles. Sim, Eu sou infelizmente. líder, eu é que criei, eu é que mando, eu é que Infelizmente. determino e vocês sabem que isso é um facto. É tão verdade isto que muitos até fogem vir aqui ao nosso programa.